Boa noite para quem tá chegando, para quem tá entrando. Boa noite, Kelly, Elaine, Ferreira. Boa noite, Fernandinho, Fê. Vamos que vamos, ó nós aqui. Mais uma segunda-feira, coisa boa, né? Mandando o aviãozinho pra família, pros amigos. Boa noite pra quem tá entrando, pra quem tá chegando. Eu já consegui arrumar a minha baguncinha aqui. Já tá tudo em ordem. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meus queridos, minhas queridas, amigos, amigas, irmãos, irmãs, né? A gente aqui, ó, junto, sempre, né não? Aprendendo, todo mundo junto. Esse friozinho de hoje, né? Hoje é dia 8 de abril. E amanhã vai fazer mais frio, viu, gente? Boa noite, Betinha. Saudade de você, viu, mulher? Saudade de você. Então, amanhã se preparem para saírem agasalhados de casa. Apesar que amanhã é feriado, né? Dá para ficar dentro de casa. Ô, delícia! Maratonando Netflix, né? Se possível, para quem não começou a assistir ou para quem tem que acelerar os episódios, The Chosen. Vocês estão assistindo o The Chosen? Ô, série boa demais. Esse final de semana eu assisti a... Muita, Betinha. Eu assisti... Tá na 4ª temporada, né? Eu assisti o 5 e o 6 pelo YouTube. Apesar que eu baixei o aplicativo do The Chosen, dá pra assistir pelo aplicativo também, que já tem mais. Então... 8 de julho, ia falar 7 é 8, isso mesmo, de 2024. Então é uma série, gente, fantástica, fantástica. Eu até tava comentando ontem, né? Desculpa, eu assisti ontem, né? E aí, eu comentando hoje com uma aluna, gente, só vou dar um spoilerzinho dessa parte, tá? Dessa cena, ela é curtinha, ela é rapidinha, mas é uma cena maravilhosa. Jesus conversando com Maria, né? Com a mãe dele. E ele tava muito triste, cabisbaixo. Pra vocês verem, né, gente? Os apóstolos, eles eram pessoas como a gente, né? Tinham seus defeitos, tinham as suas más tendências, né? Eram pessoas como nós, né? Tinham seus sentimentos de raiva, enfim. Faziam coisas erradas. Oi, Jade. Oi, Jade. Ela tá agitadíssima. Tenho certeza que ela tá vendo os amigos espirituais aqui, né, Jade? E então, aí ele conversando com a Maria triste, né? Porque ele... Não, Jade. Não, meu amor. Mordendo meus livros. Ele falava que ele estava triste por conta de tudo que ele estava fazendo e os apóstolos não entendiam. O exemplo que a gente fala, né, turma? O exemplo é a melhor caridade. Jade, não. É a melhor caridade. É o exemplo que ajuda o outro a se transformar, né? E daí,
ele triste, porque os apóstolos não estavam se comportando como ele gostaria que eles se comportassem, né? E muito triste. E aí Maria fala, e aí, filho, o que você vai fazer, né? Como é que você vai resolver essa questão? Através do que eles vão ter que se transformar, que mudar? Aí ele faz aquele olhar para ela, né, querendo dizer, não tem outro jeito, vai ter que ser pelo sofrimento. E o que a gente estuda, né, turma, nos nossos evangelhos? Que não tem jeito, né? Nosso planeta de provas e expiações é sofrimento. É a forma que Deus, que Jesus encontrou pra gente se transformar, né? Através do sofrimento, da dor. E foi uma cena tão linda. Se vocês estiverem assistindo, quando vocês chegarem na temporada 4, episódio 6, acho que eu falei 5, episódio 6, tem essa cena, onde ele tá muito triste e ele fica triste porque vai ter que ser pelo sofrimento, não tem outro jeito, né? E graças a Deus a gente aqui, aprendendo que o sofrimento não é o caminho. A gente já sabe, não pode ser mais. A gente tá aqui realmente para se melhorar, para acelerar a nossa evolução, né? Então é isso. Então amanhã maratonar The Chosen. Colocando a água de vocês para fluidificar, turma, individual, cada um com a sua água. Espiritualidade vai colocar o remédio que cada um necessita, cada um precisa para o seu melhoramento, para a sua cura. Não, Jade, não. Vem cá, meu amor. Vem cá. A hora do evangelho ela fica assim. Então, colocando a água, já vou entrar com a nossa leitura do Gotas de Esperança. Hoje, mensagem de número ímpar. Enquanto isso, mandando aviãozinho para a família, para os amigos. Vamos fazer evangelho todo mundo junto, né? Então, vamos lá. Mensagem de número ímpar. Números 153. Você faz o destino. Muitos imputam tudo ao destino. O ganho na loteria, a doença, o acidente, o desemprego, a pobreza. Não é correto pensar assim. A vida sempre nos responde na medida em que pensamos e agimos. Você mesmo é quem constrói o seu destino, reflexo das suas próprias ações. Um destino de paz e felicidade se edifica através de ações do bem. Um destino de tristeza e dor por meio de omissões comprometedoras, de pensamentos e atos lesivos aos outros. O destino se escreve na alma antes de chegar às situações da vida. É o nosso livre-arbítrio. É o que a gente estava falando agora, né, turma? Sobre o nosso planeta. Que aqui a gente, infelizmente, ainda, a maioria, aprende pela dor, pelo sofrimento, por conta de suas escolhas. Então a gente tem que chegar no nosso final do dia, como agora, como nos pedia, né, Santo Agostinho,
passar em revista o nosso dia, o que a gente fez hoje que a gente pode melhorar, falar sobre arrependimento, né, que está sendo sobre as nossas últimas preces, os nossos últimos evangelhos, do que a gente tem que se arrepender e melhorar, se restaurar. Que o que eu faço hoje vai reverberar no amanhã, eu vou colher. Então eu faço o meu destino, né? A culpa não é a doença, né? Como ele fala aqui, tudo. O efeito são as nossas, a causa são as nossas escolhas. Então não existe injustiça. Não existe injustiça para ninguém. A gente sempre fala sobre isso, né? Então que a gente possa fazer escolhas cada vez melhores na nossa vida. E eu tenho certeza que a gente está fazendo. Então vamos fechar nossos olhos, fazer a nossa prece inicial, trazendo essa força de Deus, de Jesus, essa luz dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Jesus ama a todos nós, a cada um de nós. Jesus cuida de nós. Sejamos gratos por esse momento de união, de reunião, para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da espiritualidade. Que possamos sair do nosso evangelho melhor do que a gente entrou, com muitos ensinamentos, com essa integração com o outro lado, com o outro mundo. Muitos irmãozinhos junto de nós, desencarnados, que vão receber tratamentos, vão receber essa luz. Quanta bênção nesse momento. Quantos irmãos que vão ser salvos pelo nosso pensamento, pela nossa energia, pela nossa vibração, pelo nosso amor. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar, higienizar o nosso lar, retirando todos os miasmas de dor, de raiva, de brigas. A espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer os tratamentos, os passes, as curas físicas e espirituais que todos nós precisamos e que vai ser emanada a todos os que precisam, nossos familiares, nossos amigos e os nossos irmãos invisíveis que estão aqui com a gente. Damos por iniciado mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está na reta final da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai fazer a prece, vai estudar sobre os espíritos endurecidos. Aí a gente tem mais 2 preces, aí a gente finaliza o Evangelho. Mas a gente não vai abandonar não, viu gente? A gente vai usar um outro livro, mas a gente vai estar sempre se baseando, tá? Pelo Evangelho. Então hoje a gente vai falar
sobre os espíritos endurecidos, que são os espíritos maus, né? E dentre os que estão aqui com a gente, que vão sentir o nosso verdadeiro amor por eles, que estão sofrendo, que precisam do arrependimento para poderem encontrar o caminho da luz. Então eu vou ler o prefácio sobre esse item. Para quem tiver com o livro, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 75, pelos espíritos endurecidos. É o que a gente fala, né? O prefácio é tão importante, é uma revisão, né? O prefácio dessas preces é uma revisão de tudo que a gente já aprendeu, né? De capítulos que a gente já estudou, que a gente já aprendeu. A gente só vai dar uma fortalecida muito, muito boa, diga-se de passagem. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma funesta influência qualquer. Entre os espíritos perversos existem duas categorias bem distintas. Presta atenção, olha que interessante. Então, dentre os espíritos perversos existem duas categorias bem diferentes. Quais são essas duas categorias? Aqueles que são francamente maus é o primeiro, e os que são hipócritas é o segundo. Os primeiros, que são os verdadeiramente maus, olha que interessante, gente, são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. Esses maus são o mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens. Então é bacana que ele sempre está linkando, Allan Kardec está sempre linkando o mundo terreno, né? Os espíritos com a gente. Então ele fala aqui, ó, são de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo. E não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas existe neles um germe latente, quer dizer, o germe do bem existe, que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade aqui, gente, que ele fala, nos centros espíritas, né? Em trabalhos mediúnicos, de desobsessão, de ajuda aos espíritos, né? A dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo. A gente lembra, acho que foi no evangelho passado, né? Um dos relatos, que inclusive a gente vai ler outros hoje, de espíritos arrependidos, eles têm medo de Deus. Então já é um indício bom, né? É um indício de um temor
instintivo de uma voz íntima da consciência que lhes diz que deles são indignos. Então eles acham que eles são indignos de Deus. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Esses são os espíritos embrutecidos, maus, né? Aquela coisa instintiva, primata. Agora, os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. Então, aqueles espíritos que eles chegam nos trabalhos mediúnicos se dizendo que foram tais homens de bem aqui na Terra, que se o médium não for, né, as pessoas que trabalham, né, fazem esse trabalho, se não forem estudiosos do livro dos médiums, cai na lábia desses espíritos. Porque em alguma coisa eles vão cair. Eles não são infalíveis, né? Então, se tiver a percepção nessa comunicação, vão perceber que não é um espírito do bem, não. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, ou seja, eles falam de Deus tranquilamente, serve-lhes de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, olha que interessante aqui, no mundo invisível como no mundo visível, ou seja, aqui na Terra, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles não têm senão as aparências da fé, mas não a fé sincera. Aí vem a prece, que a gente vai ler depois. É um tema muito interessante, né? Esses espíritos endurecidos. A gente pensa muito em nomes, né? A gente pega aí um Hitler, né? E se a gente for parar para pensar, às vezes, infelizmente, pode ter até próximo de nós, né? Que estejam encarnados ou que já desencarnaram. Eu vou ler a questão 997 no Livro dos Espíritos, no capítulo Penas e Gozos Futuros, onde Allan Kardec pergunta assim: se vêm espíritos de notória inferioridade acessíveis, é o que a gente falou agora, espíritos de notória inferioridade acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Então são aqueles, o primeiro caso, né, que são do mal, que são brutos, que não tem não é um mal calculado, né? Aí ele continua: como se explica que outros espíritos, que deveríamos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Aí os espíritos respondem: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Em relação àqueles que, impelidos pelo orgulho,
se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, exagerando-os ainda mais, como o fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste neles. Aí tem uma nota aqui de Allan Kardec, que Allan Kardec fala assim, não se deve perder de vista, então quer dizer, a gente não pode esquecer que o espírito, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. É o que a gente sempre fala aqui, né, gente? De repente eu tenho uma mãe que desencarna, um pai, e aí eu fico querendo que ele seja o meu salvador, né? Que resolva os meus problemas. Não. Não. Ele não se transforma subitamente. Se a sua vida foi condenável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode então persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Por isso a importância da gente pedir pelos que fizeram a passagem, né? Ainda mais se a gente tem essa noção de que eram pessoas, foram, né? Homens que eu digo, independente do sexo, né? Se a gente sabe que foram homens do mal, praticaram muita maldade, merecem mais ainda a nossa prece. Aí eu vou ler 2 exemplos, gente, aqui no Céu e o Inferno, uma leitura que eu indico muito, viu, para vocês, do Allan Kardec, aqui no capítulo Espíritos Endurecidos ou Obstinados. Eu vou ler dois exemplos de psicografias muito interessantes. Eu vou ler primeiro da Angeli, uma mulher. Então o título é assim, ó, Angeli, uma nulidade sobre a Terra. O que é nulidade? Foi uma pessoa leviana, fútil, incapaz de fazer coisas boas, não criou nada de bom, né? Como a gente fala, que sejamos servos de Jesus, que a gente possa fazer boas obras. Então é uma pessoa totalmente ao contrário, né? Ela foi uma nulidade sobre a Terra. Bom, isso aconteceu em Bordeaux, 1862, como a gente aprendeu, na Sociedade Espírita de Paris, onde Allan Kardec com os outros médiuns se reuniam para fazer esse trabalho mediúnico, né? Para receber evocações. Com o nome de Angeli, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Eu vou ler a comunicação entre o médium ou alguém junto, né? E com o espírito. E a resposta do espírito, da Angeli. Você se arrepende das suas faltas? Não. Então por que me procura? Para lhe tentar. Olha, por acaso você não é feliz? Não. O que lhe falta? A paz. Aí Allan Kardec dá uma notinha aqui. Certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes faz lembrar as suas dores físicas, embora admitam que o seu estado moral é intolerável. Eles sabem que eles são intoleráveis, mas o que faz eles sofrerem é a parte física, de como eles desencarnaram. Continuando. Pergunta: por que você não tem paz no mundo espiritual? Por causa de uma mágoa do passado. A mágoa do passado é um remorso? Você por acaso está arrependida? Não. É o temor do futuro que me preocupa. Ou seja, ela não está preocupada com o que ela fez, ela está preocupada com o futuro. O que você teme? O desconhecido. Você gostaria de me dizer
o que fez na sua última encarnação, talvez isso me ajude a te esclarecer. Nada. Quer dizer, o que você fez na sua última encarnação? Nada. Qual era a sua posição social? Mediana. Você foi casada? Sim, fui esposa e mãe. E você cumpriu com zelo os deveres decorrentes dessa dupla posição? Não. Meu marido e meus filhos me entediavam. E de que modo você preencheu a sua existência? Me divertindo quando solteira e me aborrecendo depois de casada. Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava da sua casa? A empregada. Será que não se deve atribuir a essa inutilidade a causa das suas mágoas e dos seus temores? Talvez você tenha razão. Não basta apenas concordar, o médium falando. Você não quer reparar essa existência inútil, ajudando os espíritos ajudando os espíritos sofredores que nos cercam, quer dizer, o médium chamando ela para reparar o que ela fez, ajudando os espíritos que estavam lá presentes, sofredores, né? Ela pergunta, como? Ajudando-os a se melhorarem com os seus conselhos e as suas preces. Eu não sei orar. Vamos orar juntos e você vai aprender. Quer? Não. Mas por quê? Cansa muito. Aqui finaliza a entrevista com ela, né? Aí vem uma instrução do guia do médium, né? Do mentor do médium, que está o tempo todo presente, né? Então existe uma equipe espiritual de proteção durante esses trabalhos, né? Eu não vou ler inteira, tá? Eu vou ler só algumas partes, mas o que eu quero deixar muito claro, gente, as instruções dos médiums, além de ser para o espírito, é para o médium e para todos nós. Eu vou ler só o finalzinho, né? Então ele fala que ela dedicou a juventude dela só para satisfação das distrações fúteis. E aí quando chegaram os compromissos sérios, o mundo já tinha se esvaziado para ela, porque o coração dela também estava vazio, enfim, né? Sem faltas graves, mas também ela é o tipo daquele espírito hipócrita, né? Sem faltas graves, mas também sem qualidades. Ela fez a infelicidade do marido, comprometendo por seu descuido e indiferença o futuro dos próprios filhos. Então ela vai ter que pagar, né, por essa infelicidade dos filhos, né? E aí eu vou lá no final, olha o que o guia, o mentor do médium fala para todos. Estudem os ensinamentos do Senhor, meditem sobre eles e entenderão que, se esses ensinamentos retiram vocês do mau caminho, também os forçam a voltar atrás. É o arrependimento, a fim de tomarem o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é o contrário do bem, ele continua falando. Assim, quem quiser evitá-lo deve seguir logicamente a trilha do bem. Sem o que a vida se torna nula e as suas obras morrem. Se a gente não caminhar no bem, a gente não vai fazer nenhuma obra boa. E a nossa vida se torna nula. E Deus, nosso Pai, não é Deus das nulidades, não é Deus dos mortos. Ele é o Deus dos trabalhadores esforçados, dos vivos. Aí ele dá um outro ensinamento, né? Que ele fala que
Ela viveu na felicidade de uma vida apática, na inutilidade da vida dentro de um mosteiro, preguiçosa, egoísta por natureza. Ela quis experimentar a vida doméstica, mas o seu espírito progrediu muito pouco, sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo e como provavelmente a voz do próprio espírito dela e do mentor. E como a sua vocação era fraca, ela preferiu abandonar-se a si mesma a fazer um esforço para continuar. Então é o tipo do espírito que vai ter que reencarnar. Ela progrediu muito pouco, quase nada, e vai ter que passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas provas, além das expiações, né, de ter feito o sofrimento dos outros. E aí ele finaliza assim: trabalhe incessantemente, cumpra com todos os deveres, sem exceção. Cumpra-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a sua fé o sustentará. Todo aquele que desempenha conscientemente a tarefa mais ingrata, olha essa frase, gente. Todo aquele que desempenha conscientemente a tarefa mais ingrata e insignificante da nossa sociedade aqui na Terra, se eleva 100 vezes mais aos olhos de Deus do que aquele que, impondo a tarefa aos outros, negligencia a sua. Tudo na vida são degraus que dão acesso ao céu. Não deixe esses degraus quebrarem sob os seus pés. E leve em conta que você possui amigos que lhe estenderão as mãos. Esses amigos sustentam aqueles que colocam as suas forças no Senhor, os nossos amigos espirituais. É só a gente entrar no trilho do bem e pedir ajuda, que a ajuda vai aparecer. E aí eu vou ler o exemplo do último espírito. Shumen. Bom, gente, eu tô lendo aqui o francês como eu quero, tá? Como eu quero, eu tô lendo esse francês aqui, esses nomes. Shumen. Bordeaux, também, mesma data. Antes de começar, uma notinha de Kardec, de Allan Kardec. Sob esse nome, falando sobre esse nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, diga-se de passagem, uma médium, mulher, habituado a esse tipo de manifestações. A missão desse médium parece ser a de assistir os espíritos inferiores, que o seu guia espiritual lhe traz com um duplo propósito. Que propósito que o guia dessa médium traz só os espíritos sofredores para ela? Qual será? Instruir o próprio médium e auxiliar no progresso do espírito que se manifesta. É o que a gente falou lá atrás na Angélica. Então, o mentor, ele dá a instrução para todo mundo, inclusive para o médium. Né? Quantas mensagens, gente, quantas, é para o médium, mas muitas vezes o médium, o próprio médium, gente, ele é orgulhoso, ele não admite que aquela mensagem é para ele. Então vamos lá. Pergunta: quem é você? Esse nome é de homem ou de mulher? De homem. E sou tão infeliz quanto é possível ser. Sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, pergunta, como você pode sofrer os seus tormentos? Pergunta inútil. Olha a resposta dele. Pergunta inútil. Compreendo, mas outros podem precisar de explicações. Isso pouco me importa. Ele não tá nem aí para os outros, né? Pergunta: o egoísmo
não será uma das causas do seu sofrimento? Talvez. Se você quer alívio, comece abandonando as suas más tendências. Aí ele responde: não se preocupe com isso, não é da sua conta. Comece orando por mim, como você faz pelos outros, e depois a gente vê. Se você não me auxiliar com o seu arrependimento, a oração terá pouca eficácia. Mas falando em vez de orar, você vai me ajudar muito pouco. Ou seja, começa a orar e para de falar. Então, você quer progredir? Talvez, não sei. O essencial é ver se a prece alivia os meus sofrimentos. Sendo assim, vamos unir os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o seu alívio. Tudo bem, vai em frente. Aí depois da prece que a médium fez, ela pergunta: você está satisfeito? Não como eu gostaria. Um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. É possível. Você quer voltar? O médium pergunta: você quer voltar? Sim, se você me chamar. E aí vem essa instrução do guia, do mentor, do médium, né? Para o espírito, para esse Xumene, para a médium e para todos que estavam presentes na reunião. E agora para a gente. Ele fala assim para a médium: minha filha, você terá muito trabalho com este espírito obstinado. Entretanto, quase não há mérito. Olha o que ele fala. Não existe mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Coragem. Ele está dizendo aqui que é muito fácil a gente tentar encaminhar um espírito que já está mais esclarecido, já está mais desperto, né? E isso vale para nós aqui na Terra, né? O desafio da gente ajudar um irmãozinho endurecido aqui. Coragem, perseverança, e você vai acabar conseguindo. Não existem espíritos culpados que não possam ser recuperados por meio do convencimento e do exemplo. Uma vez que os espíritos mais perversos acabam por se corrigir ao longo do tempo. Então aquele obsessor, né, do mal que uma pessoa pode ter, o que prende o obsessor àquela pessoa? O próprio comportamento da pessoa. Enquanto a pessoa não se transformar, a afinidade vai continuar, a sintonia vai continuar. É um obsediando o outro. Agora, a partir do momento que eu me transformo, que eu mudo a minha frequência, o obsessor já não me alcança mais. É o momento que eu posso resgatar, né? No caso, o médium pode resgatar esse obsessor. Mesmo que nem sempre se consiga regenerá-los prontamente, nosso trabalho não se perde. Gente, lembrando, isso vale pra gente aqui. As ideias que lhes transmitimos acabam por levá-los à reflexão. São como sementes que cedo ou tarde haverão de frutificar. Não se quebra a pedra com a primeira marretada. O que eu digo, minha filha, se aplica também aos encarnados, e você deve compreender por que o Espiritismo, mesmo entre os adeptos mais crentes, não transforma imediatamente os homens em criaturas perfeitas. A crença, olha que interessante, a crença, o acreditar, é o primeiro passo. Aí vem a fé. E depois a transformação chegará a seu tempo.
Mas para que tudo isso aconteça, muitos precisam vir se revigorar no mundo dos espíritos. Precisam retornar ao plano espiritual para poder revigorar tudo isso, todo o mal que fez. Então, olha que interessante. A gente fala muito isso, né? Muitas pessoas entram num centro espírita achando que vai encontrar só espírito iluminado, só espírito de luz, né? Não. O espiritismo, mesmo entre os seus adeptos mais crentes, não transforma imediatamente os homens em criaturas perfeitas. É uma caminhada. Então, primeiro eu vou acreditar, depois eu vou ter a fé e aí eu consigo me transformar. Então, foram esses dois exemplos que eu queria mostrar para vocês hoje. Como é importante essa oração, como eu falo, principalmente para aquele irmãozinho que era endurecido, né, embrutecido aqui quando encarnado. Então, eu vou passar as minhas considerações. A gente viu, né, que os espíritos endurecidos, eles se sentem bem fazendo o mal e não se sentem tocados em fazer o bem para terem uma mudança, né? Eles não têm arrependimento. Eu ia falar lá no começo, mas eu deixei para falar aqui alguns exemplos, né, de almas endurecidas que a gente pode citar. São líderes mundiais, né, que a gente vê nas histórias. É só abrir o livro da história, né, de história, a gente vê lá. Eu até citei o Hitler, né? E hoje, né, a gente vê os líderes mundiais que pregam guerra, né? Eles são normalmente conquistadores, não é? Eles conquistam o seu povo. São violentos. Eles sentem prazer no derramar sangue, né? Eles são muito inteligentes, não é? São muito inteligentes, porém não têm nenhuma moral, não têm virtudes, não tem como, né? Então vocês conseguem entender como a inteligência no planeta que a gente vive, né? No estágio que a gente vive, a inteligência é difícil ela andar com a moral, né? Então, normalmente, esses espíritos, gente, depois que desencarnam, né? Eles demoram séculos para reencarnar, séculos, tá? Porque se eles não se depuram um pouco, né? Que seja, o que vai acontecer? Eles vão reencarnar e eles vão perturbar o meio onde eles vão viver. Então, a própria espiritualidade não deixa reencarnar tão de pronto, né? Então, como a gente sabe, e a gente já viu, inclusive a gente já viu exemplos de espíritos, né? Não sei se foi no evangelho passado ou no retrasado, um que fala aqui no Céu e Inferno, ele estava há 2 séculos querendo reencarnar. Por isso que a gente fala, né, gente, da gente aproveitar a nossa existência cada dia, fazer o nosso melhor, porque existem bilhões de espíritos querendo reencarnar para reparar o mal que fizeram, né? E eu até coloquei aqui, a gente está numa transição planetária em andamento, né? A gente está no início, mas ela já está em andamento. Então, esse tipo de espírito, né, já vai ser convidado obrigatoriamente, compulsoriamente, né, a reencarnar em mundos inferiores à Terra, porque a Terra não vai mais receber espíritos com essa energia, com essa frequência de maldade. Por isso mesmo que é muito importante, né, as nossas preces por eles.
independentemente, gente, de quem eles foram, do que eles fizeram, tá? Merecem sim as nossas preces, né? Eles vão precisar da compaixão, do perdão. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? Jesus pede isso pra gente. E que a gente possa fazer isso, gente, como eu falei, seja quem for o espírito, né? Do mal, vamos orar por ele. Imagina você, quando você desencarnar, você ser recebido no plano espiritual por espíritos endurecidos que no momento já vão estar mais felizes te recebendo, que você ajudou na reabilitação deles. Já pensou que coisa linda? Pra gente terminar, eu vou passar um videozinho, gente, de 2 minutinhos, muito lindo, sobre um espírito encarnado, sobre o amor incondicional que Jesus pede pra gente, amar ao próximo como a ti mesmo. Deixa eu dar uma pausa e eu vou passar esse vídeo para vocês assistirem, que é um exemplo, é uma inspiração pra gente, tá? Presta bastante atenção nesse vídeo. Tem 2 minutinhos. É um filme ou é uma série, eu não sei dizer. Depois no final, quem puder me dizer, fala pra gente. O que tá fazendo? Eu estou fazendo meu livro. O que tá desenhando? Um desenho de Jesus. Sabia que ele também é chamado de Príncipe da Paz? Sim, porque ele traz paz para nossos corações. Isso aí. O que mais tá desenhando? Tem um homem triste no meu livro. Então eu e Jesus seremos amigos dele. Pare, por favor, papai. Oi. Oi. Eu estou doente. Eu estou com pneumonia bacteriana. O que você tem? Meus rins não estão bem. Preciso de um novo. E onde pode conseguir um? Alguém tem que me dar um. Senão não vou viver muito. Papai, Oi? eu tenho rins? Tem. 2. Por quê? Eu posso te dar um meu. Não é assim que funciona, meu amor. Por quê? Porque precisa deles. Se cuida. Esse é o meu presente de Natal pro Edgar. Eu escrevi uma carta. Eu quero dar pro meu amigo Edgar um dos meus rins. Por favor, papai. Tá bom, amor. Tudo bem. Porque eu não quero que o meu amigo Edgar morra. Eu tive um sonho. Com um homem triste. Jesus queria ajudá-lo. Jesus ama todo mundo. Jesus te deu o amor dele. Eu quero te dar o meu rim. O que tá fazendo? Eu estou fazendo meu livro. É isso. Pra gente entender que o amor não tem limites. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. A gente tem que perdoar, né? Uma pessoa que tenha desencarnado e que tenha feito tanta coisa ruim aqui na Terra. Mas acho que o mínimo que a gente pode fazer é uma prece, né? E como eu sempre falo,
esse tipo de sentimento baixo, né, de pessoas que ainda não atingiram esse respeito. Não sei nem se eu posso dizer respeito, né, mas a compaixão, a vontade de Deus, né, de Jesus, que falam bem feito, morreu, mereceu. A gente sabe que isso não cabe mais pra gente, né? Não cabe. Mesmo porque a gente sabe que quando a gente faz a passagem, é a libertação, né? Então, que a gente possa agir como verdadeiros espíritas, tendo a verdadeira crença na vida futura, sabendo que todo mundo vai se transformar, demore o tempo que demorar, todo mundo vai chegar à perfeição e cabe a nós ajudar os irmãos encarnados ou desencarnados que ainda, como ele fala, né, se comprazem no mal. Então eu vou ler a prece. Eu não vou ler a prece inteira, viu, gente, porque ela é muito longa. Só vou pegar os principais tópicos para a gente finalizar o exemplo da prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o espírito de bons espíritos, ajudai-nos a o fazer compreender que, induzindo os homens ao mal, em os obsidiando e em os atormentando, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Voltai vossos olhares para Deus. Aí a gente falando para o Espírito, né? Elevai-vos um só instante até ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, me perdoa. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sente. Não creia que permanecereis sempre no estado em que está. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora, a outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistir em vossa obstinação. Um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que está. Apressai-vos então, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Então vamos fechar nossos olhos, rogar para Deus, para Jesus, para encaminhar os nossos irmãos desencarnados que se encontram presos à terra,
obsidiando irmãos encarnados a fazer o mal, a praticar loucuras, a se desviarem do seu caminho do bem. Que a sua luz, Senhor, puxe cada um deles que está aqui sofrendo, atrasando a sua evolução, que eles sejam encaminhados a um lugar de tratamento, de amor, onde serão recebidos com toda a dedicação e vão seguir o seu caminho na senda do progresso, vão evoluir, sempre tendo ao redor os amigos espirituais do bem, que tem tanto amor para levar para todos, assim como foi com Jesus. Agradecemos a espiritualidade que esteve aqui com a gente, já fluidificou as nossas águas, já limpou os nossos lares, já fez os tratamentos, aplicou os passes, já fez curas e agora se prepara para partir levando esses irmãos. E agradecemos aos nossos entes queridos que participaram com a gente desse evangelho. E nesse clima, nesse ambiente de muito amor espalhado por todo o nosso lar, que vai caminhar com a gente por toda a semana, a gente finaliza mais um evangelho de amor, de compaixão, de caridade, dizendo graças a Deus, que assim seja. Finalizamos. Finito. Muito amor no nosso evangelho de hoje. Eu senti muitos irmãozinhos foram ajudados, foram conduzidos. A Jade estava muito. O Enzo até tentou levar ela lá para cima. Ela estava muito arteira, correndo, se jogando e de repente ela parou. Tá quietinha. Então, uma semana maravilhosa para vocês. Tenham bons pensamentos, boas atitudes, boas ações com todos, mesmo que vocês recebam o mal, não desejem o mal. Sejam exemplo para encarnados e para desencarnados. A Cacá fala aqui, ó, pra gente. O Lino também tava arteiro. O cachorrinho. Eles veem tudo, né? Os pets veem tudo, sentem tudo. Eles são a nossa bússola. Então é isso, gente. Caminhem no bem. Lembra que a gente não tá sozinho. A gente tá sendo observado o tempo todo. A gente tá sendo testado. Né? Não vamos perder a nossa encarnação. Não vamos atrasar a nossa encarnação. Vamos ripar no bem, no nosso progresso, tá bom? Então, amo vocês do fundo do meu coração, uma semana linda, abençoada, produtiva, com muita caridade, principalmente caridade moral e espiritual no seu lar, na sua família e que se estenda para todo mundo. Gente, obrigada a vocês. A gente vai se ver durante a semana e até segunda-feira, já no finalzinho, a gente tem mais, acho que 2 evangelhos.
com o nosso livro. Um beijo.